Sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2019, começa aqui mais um Saludes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade clínica e a medicina tradicional chinesa, mas liga tudo isso com a física quântica, a medicina quântica e o que há de mais moderno nas áreas das terapias, da saúde, da saúde de uma maneira geral, qualidade de vida e bem-estar. Entendemos aqui que saúde, qualidade de vida e bem-estar são sinônimos, na verdade, tudo mesmas, são palavras diferentes para o mesmo conceito. Para quem está sintonizando pela primeira vez, o Saludes foi criado originalmente em 2019 para ser esse resgate das medicinas ancestrais, ligando com as medicinas modernas em 2009. Em junho de 2009 fizemos 10 anos de transmissão ininterruptas pela AltV. Agora nós estamos há um pouco mais de um ano aqui na TV Guarulhos e também na TV aberta de São Paulo. A partir de agora teremos 1 hora de programação, sendo que essa primeira meia hora será também apresentada pela TV aberta, pelo canal 9 da NET, canal 186 da Vivo Analógico, canal 8 da Vivo Fibra, às quartas-feiras, geralmente às 11 da manhã. O Saludes também é apresentado, como eu disse, todas as segundas-feiras, agora às 12h30, ao vivo pela AltV. Para quem está sintonizando pela primeira vez, como eu disse, quem não me conhece, meu nome é João Carlos Baldan, sou acupunturista formado pela Associação Brasileira de Acupuntura desde 2000. Eu fui professor e diretor da entidade e com título de especialista em psicopatologia pela Universidade de São Paulo, portanto do Hospital das Clínicas. Além disso, eu fiz pós-graduação em Ciências Clássicas e Acupuntura, para poder inclusive dar aula, pelo Instituto Brasileiro de Homeopatia, Acupuntura e Homeopatia, o IBRAU, e Faculdade Dr. Leão Sampaio. Tenho participado de diversos cursos de florais quânticos, pós-graduação em física quântica e biorressonância aplicada à saúde, e também fiz o ano passado e estou fazendo esse ano também, o curso de extensão universitária em física quântica e medicina energética, promovido pelo Instituto Bem e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores dos Saludes aqui na TV Guarulhos. Muito bem, o assunto de hoje é um assunto absolutamente novo, que eu estou trazendo uma autoridade nesse assunto, um grande estudioso, que é sobre os fungos, o que é fungo e principalmente o que é um derivado deles, né? O que é o derivado deles, que são as micotoxinas. Eu tenho um grande prazer em receber meu amigo, Dr. José Lopes Fernandes Neto, amigo, colega, que é médico com formação em urologia, tem curso de pós-graduação em nutri-endocrinologia e também em medicina integrativa com o Dr. Laí Ribeiro, atualmente dedicado ao estudo de fungos e micotoxinas, seus impactos na saúde. Ele teve muitos estudos, eu conheci ele quando ele estava fazendo uma grande verticalização no estudo sobre diabetes e também estudos sobre câncer. Muito boa tarde, doutor Neto, é um grande prazer recebê-lo aqui. Baldan, De verdade. Seja muito bem-vindo. Para mim é uma honra muito grande aí estar com você. É um amigo que eu acompanho há muito tempo, um trabalho que veio se consolidando de uma forma muito forte nesse resgate dessas novas medicinas aí, principalmente essas medicinas ancestrais, que vão ter um papel muito importante, já estão tendo e de agora para frente cada vez maior. Ligado, inclusive, com o que há de desenvolvimento nas áreas, né, doutor Neto? Exatamente. Então, assim, para mim, realmente é um convite muito honroso, que eu fiz questão de vir atender e, assim, me preparei para isso, venho me preparando já de algum tempo. Há alguns anos, né? Você me convida para vir aqui há mais de 5 anos. É verdade. Mas eu queria estar bem maduro e para trazer um tema que talvez acrescentasse alguma coisa na medicina. Eu tenho impressão aí que você hoje, você vai marcar um espaço de uma largada muito forte que vai vir na área médica com relação a uma mudança quase igual
a que teve essa telefonia celular, a internet, hoje nos meios de comunicação. Uhum. Então a gente sabe que hoje tem principalmente dentro desse campo dessas doenças crônicas, a medicina se especializou, se aperfeiçoou muito, se tecnificou muito, mas a gente ainda resolve muito pouco. Você vê hoje esse crescimento explosivo de obesidade. Isso a gente não via isso aí como médico, a gente não via isso aí ocupando as manchetes e ocupando aí essa parte dos hospitais e isso aí só crescendo. Daí você vê com relação a diabetes, com relação a câncer e Alzheimer, isso aí tomou proporções gigantescas e hoje se gastam enormes fortunas. Isso aí provavelmente, isso é sabido hoje, que vai quebrar todos os sistemas de saúde do mundo se continuarem nesse modelo. Não tem dinheiro suficiente para bancar, né, o prejuízo, né? Hoje os números de diabetes, um exemplo para a gente começar a nossa conversa, eles são 100 milhões de diabéticos na Índia, na China, são 60 milhões de diabéticos na Índia, e vai por aí afora, e todo esse pessoal tomando remédio, e essas doenças elas continuam evoluindo, ocupando cada vez mais os hospitais, esse pessoal padecendo e no fim morrendo. Os números de câncer eles não são diferentes, se fala em novas drogas, novos medicamentos, mas o que a gente viu, o tratamento nesse tempo todo, ele não mudou. Esse pessoal continua sofrendo e a maior parte continua morrendo. Daí você vê hoje essa incidência, eu acompanho alguns programas seus com relação ao Alzheimer, esse último só cresce, ninguém sabe de onde isso vem. E pior que isso, ninguém sabe como tratar isso aí. Uma coisinha ou outra aqui, como a microdose de lítio, mas... São tratamentos aí, mas de resultado todos. E daí você vê aí crescimento de autismo, uma hipertensão que você pega de quanto tempo isso só aumenta, não é resolvido. Então tem alguma coisa que aí realmente precisa ser revista e ser mudada. E investigado, você é um grande pesquisador. Exatamente. Né? Grande então pesquisador. Isso daí, se você não sabe a causa, não tem jeito de você saber o tratamento. Sim. Então isso aí hoje, como fala o Dr. Laí Ribeiro, que é uma pessoa que eu aprendi a admirar muito o trabalho dele, acabou virando meu mentor, e no sentido, nós estamos procurando a carteira no lugar errado. A gente está procurando dentro do poste onde tem luz, mas não foi onde ela foi perdida. Então eu tenho, dentro das atividades outras aí, então eu tenho aí uma atividade como médico, que eu exerci ela por aí 40 anos. Eu fui graduado lá na Faculdade de Medicina do ABC, depois vim para o Hospital dos Servidores, fiz residência de cirurgia, depois disso fiz urologia, e daí fui para o interior e trabalhei 30 anos dentro dessa área. E por fim eu estava querendo já me aposentar, parar, eu tenho uma atividade de agropecuária, uma atividade de campo, mas no período comecei a acontecer algumas coisas comigo, a perda de energia, eu não estava me sentindo bem, e eu tentei daí voltar para estudar, passei aí em vários colegas e não estava vendo solução. E para entender isso daí me apareceu um quadro inicial de pré-diabetes, de diabetes tipo 2, então foi na época que eu vim para o Dr. Laí, para fazer um curso com ele de hormônios, e com isso eu acabei fazendo uma pós-graduação com ele, e os estudos aí continuaram a partir daí. Daí eu tenho a felicidade de ter uma esposa que tem uma formação em veterinária. E daí, assim, ela acabou fazendo essa especialização também dentro dessa área de medicina integrativa, que não só ficou no Laíra, ela foi para medicina quântica, foi para o Dr. Vitor Matos, lá de
de física quântica também, acabamos fazendo vários cursos. E aí, nessa época que eu começo a acordar para fungos, entendeu? O fungo produz essas micotoxinas. Agora, o fungo ele faz parte da natureza, ele faz parte, inclusive, do processo de produção, inclusive de alimentos e etc. Exatamente. Como é que o fungo ele começa? Porque assim, é que nem os metais, né? Alguns metais são importantes, mas depende da carga e da associação iônica, pode criar uma toxicidade, pode criar um problema. Por exemplo, o zinco, né? Ou o próprio ferro. Como é que é o fungo? O fungo é dentro dos reinos, a gente tem aí o animal, vegetal, ele ocupa um espaço aí importante dentro da natureza. E o fungo ele não está aí por acaso. Então ele tem uma importância muito grande. E à medida que você vai estudar eles são milhares, eles são milhões de tipos hoje catalogados. E eles têm um papel muito importante, que é realmente esse retorno de todo tipo, os humanos, a hora que morrem, então eles vão ser decompostos pelas bactérias e pelos fungos e as aves. Então, se você for ver, assim, esses fungos, eles realmente estão por aí tudo. E o conhecimento nosso da área médica com relação a fungo é muito limitado. Você entendeu? A gente acha que fungo, eles estão ligados a algumas doenças, às vezes poucas doenças, tuberculose, algumas micoses pulmonares, micose de pele, e alguma coisa até de intestino. Mas o papel é muito maior. Haja visto que daí me chamou muita atenção o cuidado que tem o pessoal da veterinária e o conhecimento que eles têm com relação a isso, é muito superior ao da área médica. Aliás, a veterinária, o Alexandre costuma dizer isso nos cursos, como o animal não fala, o veterinário tem que ter um raciocínio clínico muito mais apurado que o raciocínio médico. Né? Porque você vai tratar de um indivíduo, entre aspas, de um animal, sem saber sem ouvir a queixa, né? Ou como é que vai fazer? Como é que você vai saber a queixa? A queixa quem traz geralmente é o dono do animal, mas o veterinário tem que ter uma agudez na anamnese fora do comum, né, doutor Neto? Talvez até por isso que eles estejam aí Exatamente. E daí, assim, a gente mexe com gente, e eles mexem com diversos tipos de animais. Então, né? lá, cavalos e bovinos e porcos, suínos, aves, peixes e camarões. Então, na época me apareceu daí esse cuidado de ver o que essas doenças fúngicas provocavam nos animais. E a grande preocupação deles, e o pessoal da indústria de alimentos para animais, que são hoje o fornecimento grande para a gente de proteína, né? Uhum. Então vem via animal. E o estrago que daí essas toxinas dos fungos provocavam nessas criações. Agora, as toxinas são o quê? Provenientes, são os dejetos da própria vivência do fungo, ou é um dejeto, ou é quando ele morre que ele produz a toxina? O que é o mais grave dos fungos em relação à micotoxina? Todo tipo de fungo, ele produz uma micotoxina. Como eu te falei, eles são milhões. Para você ter daí uma visão melhor do que é isso, então dentro da indústria de alimentação animal, então são usados, vem da parte de cereais. Principalmente por causa dos silos, etc. Trigo, soja, arroz. Milho, arroz. Então isso daí é usado para compor os alimentos. Então essas lavouras daí, dependendo da estação que elas estão, elas são infectadas por algumas variedades de fungos. E esses fungos daí eles produzem essa substância química que é a micotoxina. Então, para você ter uma ideia, isso daí começa mais ou menos em 1960. Que foi o
o start do pessoal, na Inglaterra, morreram numa só leva 100 mil perus. E esse pessoal ficou louco, que não estavam conseguindo descobrir do que esses perus tinham morrido. E daí se chegou à conclusão que eles tinham morrido por causa de uma contaminação de aflatoxina, que daí é uma micotoxina produzida pelo amendoim. Que, aliás, a aflatoxina é uma das grandes micotoxinas que agridem o homem, inclusive. Exato. Hoje ela tem aí a toxina que é mais presente de todas as outras. E daí esse pessoal, nesse estudo, começou daí a ver a origem disso e começaram os laboratórios fazer levantamentos de estudo dessas toxinas. Então, se você deve já ter tido a oportunidade, você vê tipo um milho mofado, aquela parte preta. Uhum. Então, daí essa coisa começou a evoluir de forma que eles descobriram que daí todos os grãos, milho, trigo, soja, todos eles têm um percentual de contaminação de micotoxinas que não é pequeno. E essas micotoxinas, essas secreções desses fungos, elas aparecem quando tem transtornos de umidade e transtornos de temperatura. Então você vê que a nossa produção de grãos aí, de um tempo para cá, ela cresceu muito, ela mecanizou muito, e daí todo esse grão, ele acaba, durante a lavoura dele, ele passa a ter contaminação, e daí dentro do transporte. E isso migra até o produto final, você entendeu? Então, por exemplo, um grão desse, que ele vai para uma ração animal, o animal daí vai comer esse produto contaminado. E é essa contaminação do animal, depois se ele for abatido e a carne for consumida, essa toxina, essa micotoxina também vai atingir o homem? Essa toxina, daí o que acontece? Essa toxina ela é um veneno muito grande para os animais. Dependendo do tipo dela, ela mexe profundamente na parte imunológica dos animais. Então ela está por trás daí de câncer, e ela mexe muito dentro dessa parte imune, e dependendo o tipo de micotoxina, ela acaba dando transtornos do ponto de vista de produção. E chega no ser humano que vai consumir essa carne ela sai na carne, ela sai no leite, então essa toxina hoje ela está no queijo, ela está em todos os produtos de panificação, você entendeu? Ela está em todos os embutidos. Nossa. Enfim, e não tem como identificar isso, né? Não tem um aparelhinho que você liga e fala, opa, aqui tem aflatoxina. Já tem. Para a gente ter uma ideia, daí assim, os níveis, que isso daí é tóxico, né? Então, para você, hoje, uma toxina, ela é aferida em partes por milhão. Por bilhão e por trilhão. Por bilhão e por trilhão. Eu vi na sua pauta, ele mandou uma pautinha aqui toda cheia de várias perguntas, eu vi. É o ppm, ppt... ppb e ppt. ppt. Então isso é muito difícil de avaliar. É difícil de ser avaliado. Então, para a gente calcular hoje o que é uma infestação em partes por bilhão, e daí bilhão e trilhão, seria mais ou menos você ter 3 colheres de sopa numa piscina olímpica. E você tentar achar esse... 3 colheres de sopa numa piscina olímpica e vai tentar achar esse produto. Ou você ter uma carreta com 40 toneladas, você ter 3 grãozinhos. 3 grãos. E ela com 3 grãos é tolerável, 5 grãos não é. Então eu vou depois te passar em mãos. Hoje já tem, a nível de mercado, nessa parte veterinária, pessoas extremamente cuidadosas nisso. Então a Anvisa hoje já está atenta para isso, e todas as indústrias de ração estão atentas para isso. E todos os alimentos humanos teriam que ter esse tipo de controle,
que aqui é um controle subliminar. A gente, como médico, não sabe, eu não sei se você tinha conhecimento disso daí, mas isso fora, por exemplo, hoje, o leite produzido na Argentina, no Uruguai, ele não entra na Europa. Porque essas detecções, elas vêm até 5 partes por bilhão. Então, de 0 a 5, ele está desprotegido. E eles acham que se tratar as crianças com isso, pode ser focos de doenças neurológicas, de geração de câncer e de... Então, Eu vou pedir uma pausa para o doutor Neto. Ele estudou tanto que agora, e antes de encerrar a primeira meia hora do programa, eu tenho que fazer alguns comunicados, eu vou receber um presente. Pelo jeito, eu creio que ele se preparou tanto que nós vamos fazer uns 3, 4 programas para tratar todos os assuntos que aqui foram tratados e lidados e etc. Eu vou pedir para o Lucas, que está pilotando o nosso GC, o Jonas está dando apoio aqui no estúdio. Lucas, por gentileza, vamos colocar nossos GCs, nossas mídias sociais, @jcbaldan.acupuntura, estes salutes, os 10 anos de AltV, 10 anos e meio, mais um pouco de um ano e pouco aqui na TV Guarulhos, na TV aberta, podem ser vistos em 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e o canal Além de Agulhas. Os 10 anos estão disponíveis aí. Quem estudar, viu, Neto? Quem vê todos os programas vai receber um diploma de... Antigamente era pós-graduação, agora é mestrado. Mestrado. Nossa loja virtual, loja.jcbaldan.com.br, tem aparelhos de ozônio. Precisaria saber se o ozônio para metal tóxico e vírus e bactérias, ele funciona muito bem. Eu não sei como mensurar as micotoxinas. Ele trata a micotoxina. Ele trata... um dos principais tratamentos. O ozônio, dá para tratar, limpar a micotoxina. Olha que interessante. Nós temos um ozonizador de alimentos ali que eu tenho usado muito. A gente faz suco verde, ainda que os produtos sejam orgânicos, eu ozonizo tudo antes de fazer o suco, né? Porque limpa mesmo. Você tem a zeolita também lá? Tem a zeólita. A zeólita maravilhosa. Excepcional. Excepcional. Para marcar consulta comigo é o 97, repete para mim, o 977192266. Esse é para marcar consulta comigo, manda o WhatsApp, 977192266. Tem mais GCs? Não. O site, www.jcbaldan.com.br, e tem o curso da Nova Ciência também, né? Que é isso? Da Nova Ciência, exatamente. O próximo módulo será o módulo 5, não, desculpe, módulo 4, não, tá errado isso aqui, onde que tá? Eu acho que tá errado isso aqui, essa data aqui tá errada. Módulo... os minerais e a micronutrição, módulo 4, os minerais, a micronutrição e a saúde usando o Potentizer, dia 14 e 15 de dezembro, no Hotel Pestana. Os interessados podem se fazer tanto EAD, ensino à distância, quanto presencial. O presencial é muito legal porque vem médicos, colegas aí, terapeutas do Brasil todo, a gente faz uma verdadeira festa. Os interessados, 956875835, 956875835, 3904-9832, 3904-9832, para falar com a gracinha da Lauren. Agora eu quero receber meu presente antes de a gente encerrar. Aliás, não são um presente, são 3 grandes presentes que eu vou receber aqui agora, sem contar a gasolina que eu recebi também. A gasolina, mas isso aí é impublicável. O que eu vou ganhar aqui, doutor Neto? Bom, eu vou te dar um presente aí que pra gente, aí médico, para os pesquisadores, o pessoal vai ficar muito atraído. Que eu já vi. São as rotas metabólicas do corpo. Então aqui hoje estaria tipo um Google Maps do corpo humano, para você daí fazer um uso. Isso daqui teria... Vou pedir olha só isso aqui. Olha o tamanho desse mapa. Vou pedir para o Jonas estar aqui para ver se dá... Segura a outra ponta. Isso aqui tudo a rota metabólica, é isso? Isso aí é tudo o que acontece no corpo humano, nas bactérias, nos fungos, nas plantas e nos humanos.
Com cada uma das reações. Todas as reações. Aí você vai ver ter todas as reações, tudo que está envolvido, todos os passos aí enzimáticos e todos os passos aí celulares. Quer E a dizer, sequência disso, daí nós vamos entrar para dentro da célula, você vai ver o que acontece dentro da célula com uma riqueza de detalhes. Isso aí dentro do conhecimento nosso hoje é uma área aí bioquímica que vai estar no livro do Leninger e muito compartimentado. Então você vai ver isso por folha, você tem que entender, estudar muito. Isso aí está numa área geral. Isso aqui é Se maravilhoso. você sair daqui hoje para ir para Nova York, ele vai te perguntar se quer ir de avião, de carro, de navio, de bicicleta, e vai te dar todos os roteiros. Os tudo roteiros que e como chegar. E tem mais um ainda. Daí, na sequência, essa da parte celular molecular, que é a parte 2 desse mapa aí, e daí é tudo o que acontece dentro dos processos celulares. Eu vou ter que passar as férias estudando agora, né? É isso que você está arrumando para mim, né? Você põe na parede, e cada um que vê aí, daí você vai perguntar onde é que está no mapa. Mas também se chegar aqui e descobrir aonde que está a deficiência enzimática, qualquer tipo de a rota, se você pegar onde é que está o problema, você é capaz de tratar tudo, né, doutor? Então isso daqui hoje, ele é do conhecimento, isso aí foi feito pela Roche, de todos os laboratórios. Então, por exemplo, uma determinada enzima aí, que é um derivado de fungo, então a estatina é um remédio derivado de fungo, foram pesquisados aí 2.000 fungos, o japonês que pesquisou isso se chama Akira Endo, e ele descobriu uma droga chamada lovastatina, que bloqueava o colesterol. Então ela bloqueava uma enzima e daí para frente derrubava toda a cadeia. E a partir disso desenvolveram outras drogas com esses princípios. Então se você toma isso hoje, você abaixa o colesterol, mas você não só abaixa o colesterol, você vai abaixar outras coisas. E os remédios hoje que são usados para a próstata, para subir a pressão, baixar a pressão, vão estar todos aí. E isso tudo, e agora é o grande pulo do gato, isso tudo são mediados por enzimas, vitaminas, coenzimas e minerais. Deixa eu só terminar aqui, espera só um minutinho, Neto, por gentileza. Que aí é até bom isso, porque o pessoal da TV aberta tem que vir nos assistir na TV Guarulhos, como eu falo, toda sexta-feira. Toda sexta-feira eu peço para vir aqui assistir, o pessoal da TV aberta nos assistir aqui na TV Guarulhos, porque a segunda parte agora é que vem o pulo do gato. O pessoal da TV aberta vai ter que vir aqui para a TV Guarulhos ou nos assistir nos canais do YouTube, tá? Então, nesse final dessa primeira meia hora do programa de hoje, eu despeço-me aqui do público de São Paulo, da TV aberta, do canal 9 da NET, convidando vocês então para vir para a TV Guarulhos, canal 3 da NET, ou por intermédio de nossas páginas do YouTube. Você poderá acompanhar o restante desse programa, o pessoal da TV aberta, nos canais do YouTube e acompanhar a gente aqui na TV Guarulhos. Muito bem, hoje eu estou entrevistando, com muito prazer, o doutor Neto, que eu estou para trazer há mais de 5 anos no programa. Ele se preparou tanto que vamos ter que fazer 4, 5 programas. Já estamos na metade do programa, não estamos nem na introdução, na pergunta 1. Então, na pergunta 1 ele mandou 18 perguntas. Então, para vocês verem o quanto que ele se preparou. Vamos lá, doutor Neto. Então, o pulo do gato, então, e esse é o pulo do gato. Se eu te ligo dos Estados Unidos no seu celular, do meu só toca o seu, independente se você estiver no estádio de futebol ou agremiação que você tem. Então, isso tem um código, tem uma chave, que traduzindo para cá seria essa enzima. Então hoje a gente tem em torno de 30 a 50 mil enzimas conhecidas, que sem elas estarem funcionando bem as reações não ocorrem parcialmente. Então na realidade a sobra disso, o excesso disso, está ligado hoje ao aparecimento dessas doenças. Então aqui você vai levar um aperitivo, você vai ver dentro desse mapa mestre primeiro e do segundo, que aí você tem números no meio. E esse número, cada um corresponde a uma enzima. Então seria tipo você desmontar uma turbina de um avião para um engenheiro.
Marcando as peças. Fez o mapa para construir, ele é capaz de entrar lá dentro, trocar aquela peça e refazer. Então eu vou passar em mãos suas, talvez seja uma das poucas vezes que socorra na medicina e no ar, para esse acesso Isso aqui é um momento histórico. de mais pessoas. Eu acho que o seu programa, talvez esse nosso, ele vai ficar marcado. Eu acho que é a primeira vez que, do ponto de vista médico, se fala nisso. O pessoal médico, ele chega um pouco até fungo. Então, hoje, na medicina, a gente tem um conhecimento desse tamanho de bactéria, desse tamanho de vírus, desse tamanho de fungo, fungos, de micotoxina quase nenhum. Menos Ele ainda. está hoje dentro da veterinária. E essas micotoxinas, aquilo que eu falei para você, a gente estima hoje que tem em torno de 3 milhões de fungos, e grande parte deles catalogados. Cada um fazendo uma micotoxina, e daí você jogando ela dentro desse material que eu estou te passando, você imagina a enormidade que isso é e a implicação que isso vai ter para frente. Nossa, maravilhoso. Então eu espero que você faça bom uso, né? bom uso disso daí. Eu acho que é uma coisa para a gente, para divulgar. Sim. E como eu te falei do celular, né? Então esse conhecimento hoje, ele acorda de volta aí talvez essa física quântica que estava adormecido, o grande funcionamento da homeopatia, da acupuntura, que a gente está atuando nessas vias aí, e às vezes sem ter esse tipo de conhecimento. No texto que você havia preparado para mim, doutor Neto, você falava que tem aqui várias, 500 perguntas aqui. As 5 micotoxinas mais conhecidas e importantes, mascaradas, inclusive. As 5 toxinas mais importantes aí, elas são a aflatoxina. Aquela que nós já falamos. Tem a zearanolona, deoxinivalenol. Esses nomes são estranhos para você, né? E daí são só 5. Daí fulmonizina, ocratoxina e toxina T2 ou vomitoxina. São 5. Hoje já tem, dentro do conhecimento desses laboratórios de análise, isso aí de 1985 para cá que ele ganhou corpo. Então hoje os laboratórios que estão na Áustria, entre eles lá tem o Biomin, que é um site para o pessoal entrar e tem muita informação. E são laboratórios do Japão que conseguem já mapear alguns tipos de exame, ELISA, exame de HPLC, de High Performance, de citometria líquida. Eles conseguem mapear e identificar essas toxinas. Então, hoje, no mundo, nós temos, por exemplo, relatórios, você pegar do ano 2019, se tem o quanto a produção de cereais está afetada. Isso desce até 2004. E essa contaminação não tem como controlar, porque isso ela é sabida, como isso depende de fatores climáticos, depende do transporte, da umidade desses grãos, ela conhecida, ela já é controlada. Então esses laboratórios conseguem mapear, então eles conseguem comprar, dependendo para onde eles compram, de lugares menos contaminados. E hoje, dentro da indústria veterinária, tem tratamentos. Então hoje tem empresas especializadas, tipo essa Biomin, deve ter mais umas 5 ou 6 outras, que elas conseguem tratar as rações. Então, dentro desses tratamentos, a zeólita para a gente, lá desses silicatos, que é uma novidade no Brasil e mesmo para outros tratamentos fora, sim. Ele é um dos grandes tratamentos para inativar a micotoxina. A zeólita. A zeólita. Daí já estão aparecendo... Isso é uma autoridade que está falando, né? Uma autoridade, o doutor Neto, uma autoridade falando isso. Quero aproveitar o corte, doutor Neto, com a sua permissão. Verônica Lira Jangueamar, eu acho que é assim, Verônica, se eu reitero o nome, desculpe. Realmente esse programa é um mestrado, parabéns, abraços desde a Suécia, ao vivo lá na Suécia.
Então, esses laboratórios hoje eles estão na Suécia, no mundo, eles têm esses relatórios anuais, onde eles mapeiam toda a contaminação que vem nos grãos. E em função disso, daí hoje já estão saindo tratamentos, então já tem tratamentos. Então, assim, a ração que você compra para o seu cachorro, ele já tem zeolita para prevenir de micotoxina. Então, aqui no Brasil, hoje, nós temos aí nomes que vão ficar muito em evidência para frente. Então, o pessoal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, essa faculdade de Atempo, eles têm um laboratório que chama LAMIC, Laboratório de Micotoxina. Atrás lá tem um cientista, professor Carlos Malma, ele tem um trabalho aí muito grande com relação daí à identificação e à neutralização. E ele tem na internet uma aula excepcional. Dentro dessa aula, ele conta uma história de um pessoal que tinha uns cachorros de estimação e os cachorros morreram. E ele ligou a uma ração, até uma ração de cães muito famosa. Daí foram levantar, eles tinham morrido por causa dessa aflatoxina. Isso deu uma indenização aí grande. E hoje, nos Estados Unidos, o pessoal está já acordado para isso. Esse ano ocorreu pela primeira vez no mundo, juntaram 50 especialistas e fizeram daí um summit só sobre micotoxina. Então, estão começando a se estabelecer. Daí tem um médico americano chamado Shoemaker, que é o grande nome. Esse médico já de algum tempo, ele se defrontou, ele trabalhava numa região dos Estados Unidos, que tinha um lago, e começaram de uma hora para outra a morrer os peixes. E daí o pessoal do entorno do lago também ficou doente. Ele detectou que era em função disso. E daí ele teve a felicidade, dentro dos tratamentos, ninguém sabia aí o que fazer. Um dos pacientes dele, porque isso provoca diarreia, provoca vômito, provoca temores, febre. Então tem uma série de coisas que às vezes o indivíduo está doente e não sabe nem do que está doente, além de uma fadiga extrema. E esse indivíduo com diarreia, daí ele usou colestiramina. Esse colestiramina daí é uma resina e o indivíduo melhorou. E daí não só melhorou da diarreia, mas melhorou do quadro de confusão mental dele. E daí ele foi ver o quê? Que daí um dos tratamentos são os tal dos binders. São substâncias que se ligam a essas toxinas, que é o caso da zeólita, aí arrasta. Que é o caso do bentonite clay, que é uma lama aí americana, que é o caso do carvão ativado. Então hoje, como essa intoxicação é uma intoxicação muito pequena, de longo prazo, então hoje já se acha que isso aí está por trás dessas doenças que começam há 15 anos atrás, como diabetes, como a hipertensão, que o indivíduo ficou hipertenso e ninguém sabe do que. Então essas micotoxinas, a hora que você começa a estudar elas, você vai ver essas partes por milhão, acumuladas em 15 anos, elas acabam intoxicando o indivíduo. Então isso hoje está por trás dessa esteatose nos porcos. Esteatose hepática, inclusive? Esteatose hepática. Se vocês assim, forem ver essa parte do estrago que isso aí faz na veterinária, é enorme. Então ele destrói o fígado, dá feridas no intestino. Toda essa parte ligada hoje a essa SIBO, que fala, essas doenças de absorção intestinais. Deve favorecer, inclusive, a proliferação de vermes, inclusive, porque fica criando portas A micotoxina, ela é lesiva. Então hoje essas aftas são feridas, ela provoca aí feridas no intestino, lesões na bexiga. O seu filho que é ortopedista, essas lesões articulares que ninguém explica. Chega uma hora todo mundo fica com as articulações dos joelhos, o volume que tem de artrite. E daí isso indo para esses tratamentos hoje, a molde do que se faz na veterinária. Na veterinária, na indústria de ração, tem isso controlado, eles conhecem. Então se consegue com esses tratamentos, esses binders, zeolita, colestiramina e outros. Daí você tem aí tratamentos com enzimas. Daí se acha hoje que todas essas
esses tratamentos que funcionam para subir a imunidade, eles estão ligados a isso. Então, hoje, por exemplo, tratamentos aí com vitamina D, esses óleos essenciais, esses tratamentos aí ancestrais, na realidade, eles fazem essa remoção da toxina. O senhor toma zeólita, zeolita? Tomo e assim tive um benefício excepcional. Percebeu? Essa zeólita, ela vai aparecer, se tiver oportunidade um dia. Tem uma professora aqui em São Paulo, a professora da Escola Paulista, ela chama Shinzato. É uma japonesa, ela acho que é a maior autoridade zeolita, clinoptilolita, dentro de São Paulo. E a Shinzato, elas estudam isso de há muito tempo. Aqui no Brasil tem jazidas disso, as jazidas melhores e mais puras estão fora. E essa zeolita hoje ela está sendo muito usada na Sabesp para tratamento de água. Então, não só ela quela micotoxina, como ela tira metais estranhos. Então, esses tratamentos de afluxo e efluxos industriais, eles usam muito zeolita. Então, a zeolita hoje, o maior uso dela é dentro dessas bombas de tratamento. Que coisa, né? Como é que a pessoa pode fazer algum tipo de diagnóstico? Todas as doenças crônicas, como disse na abertura, doutor Neto, como o câncer, diabetes, Alzheimer, outras doenças, talvez até ligadas à tiroidite de Hashimoto e outras do eixo endócrino, né, provavelmente, elas estão ligadas à micotoxina. Como detectar? Exame de sangue? Como é que se faz isso? Essa é uma conexão que começa a se estabelecer agora, né? Dentro do padrão de exames que a gente tem, aí a gente teria possibilidade de detectar como sinalizadores. Então, são exames aí inflamatórios, PCR, mas se acha hoje, por exemplo, que o exame ácido úrico alto, é um indicador de micotoxina, que você está intoxicado com micotoxina. Independente da ingesta de proteína animal? Independente da ingesta de proteína animal. Eles acham, por exemplo, que esse ácido úrico, esses fungos, eles na realidade eles estão presentes em todos esses processos de fermentação. Cerveja, vinho, queijo, essa defumação de carne. E dentro desses processos, um dos metabólitos finais é ácido úrico. Então tem um livro aqui que valeria a pena você pôr, que é de uma bioquímica americana. Essa mulher vai ficar muito famosa, corre o risco dela ganhar prêmio Nobel. Que ela consegue relacionar realmente todas essas doenças com micotoxina. Com micotoxinas. Daí diabetes. E teve um outro cidadão aí, um outro médico chamado Dr. Constantine. Então tem alguns nomes que eles vão aparecer. Esse Constantine era um médico do Serviço de Saúde americano. Ele escreveu, foram 3 livros. 3 livros com 1000 páginas cada um, com 1000 referências cada um. Então, ligando arteriosclerose, a doença com a micotoxina, liga câncer de próstata, a micotoxina, e câncer de mama. Então, você já deve ter visto aí falar, por exemplo, em termos de câncer de mama, que os cachorros conseguem identificar as pessoas que têm câncer. Que tem alguns cachorros treinados no mundo que eles cheiram. Porque esse câncer de mama, essa ligação dele de fungo, ele emite lá, chamam compostos voláteis. E daí esses compostos eles conseguem ser identificados. O Curcio UF, aproveitando o que você está dizendo, pergunta se acidez e fungos têm alguma relação. Ela tem relação, Mas a acidez provavelmente é mais ligada. Ele é um território favorável à proliferação fungo. O fungo, ele é de temperatura, ele é temperatura dependente e umidade dependente. Com relação daí à micotoxina, então ela é uma dose muito pequena, nanodose, parte por milhão, bilhão e trilhão. Então ela é muito difícil de ser detectada. Daí ela não é destruída com fogo. Então você pode aquecer ela a 300 graus, que ela continua lá, ela passa a ser um composto químico.
Então ela é um negócio que uma vez feito é muito difícil daí você remover. E na identificação é só o PCR que daria, não. Daí voltando para isso, então vai vir exames hoje, a gente teve oportunidade lá com o Dr. Lair, nós estamos fazendo um trabalho junto, até veio um senhor do Japão, está no Brasil hoje, sou Hashimoto. Que é daquela fazenda. Exatamente, da fazenda da NIL. Da NIL, exatamente. Então esse trabalho hoje, ele é marcado, hoje tem os laboratórios americanos, tem alguns na Europa, que eles fazem ácidos orgânicos. Organic Acid Test é um dos exames, seria como analisar o lixo da sua casa e daí saber o que você comeu, o que está acontecendo lá dentro. Então esses exames são feitos em cima da urina, que todas essas alterações de metabolismo dessa rota que eu te dei, elas saem coisas e saem marcadores. Então eles conseguem por aí, daí fazer um painel, por exemplo, para micotoxina. Pela urina. Pela urina. Então esse exame deve dar provavelmente acima de 50 dados. Daí tem esses ácidos orgânicos para outras alterações, vitaminas. Daí também eles têm um painel para essa parte de pesticidas, essas coisas que usa em lavoura, desses venenos. Agrotóxicos. Então deve ser mais ou menos, você deve, nesses exames no todo, são uns 800 resultados. E a partir daí você volta atrás. Então tem esse Real Time Labs, é um laboratório no Texas, e tem um outro no Kansas. Então a gente já tem acesso a esses exames. Esses exames aí, eles não são aí muito caros, e daí em cima disso você pode afirmar com certeza o tipo de micotoxina que está te afetando, daí como humano. Mas o grande problema que vai aparecer com o tempo hoje, com essas construções de drywall, com esses vazamentos, carpete, esses fungos, eles estão por aí. Você entendeu? Então, hoje, por exemplo, tem as construções doentes. Então, por exemplo, determinadas escolas, determinadas igrejas, esse pessoal que está lá, determinados prédios, eles acabam todos contaminados, num espaço de tempo ficando doentes. Então tem esses exames de laboratório que podem ser feitos, tem alguns exames de sangue que vocês têm aí hoje dentro dessa área de integrativa com o Alexandre, essa microscopia de campo escuro. Então por aí vocês veem os fungos, sim, entendeu? Sim. E esses fungos, eles são sensíveis, por exemplo, dentro desses exames outros que tem aí de biorressonância. Então eu acredito que esses aparelhos que são feitos também vão poder contribuir com isso. Inclusive, eu preciso até, a gente vai ter essa aula, eu vou até conversar bastante com o Alexandre e dar para a gente ver as aplicações do ProSync por avaliações da aflatoxinas e etc. Porque eu sei aflatoxina, eu sei que tem. E aqui nós temos em Piracicaba, tem esse laboratório da Biomin que faz daí esses exames. Eles fazem. Eu estou entrando em contato com eles para saber se eles têm condição de analisar aí, líquidos humanos. Estou muito curioso para conhecer esse lá do Malma, lá do sul. O da Baia chama Alexandre Marchioro. Vale a pena entrar na internet e ver ele falando de toxina. E tem o Luciano Sá, que é a pessoa que cuida. Os Marchioro hoje eles estão na Áustria, esses brasileiros são muito famosos lá. E o Malma, ele tem um trabalho que tem uma doença que dá em cavalo, chama leucoencefalomalácia, dá tipo um Alzheimer em cavalo. Esse quadro ele pode ser agudo ou pode ser crônico. E eles descobriram isso e descobriram numa reação dessa, talvez aqui hoje você possa valer para frente para o pessoal que trabalha nessa área, que a capa dos neurônios depende de uma enzima. Como essas micotoxinas eles são bloqueadores enzimáticos, essa enzima é a enzima que está por trás dessa doença dos cavalos. Então você não dando essa ração de milho mofada para os cavalos não pegam essa doença do Alzheimer dos cavalos. Né? Inclusive a neuropatia pode estar ligada a isso. Está extremamente ligado. Assim, neuropatia hoje tem lá um médico americano, não sei se você já entrevistou alguém nesse sentido, da cura do Alzheimer.
Então ele escreveu um livro recentemente, ele chama Dr. Daley Bradensen. Tem 80 itens, no sentido que às vezes tratando o pessoal volta. Então um indivíduo, por exemplo, que está com uma intoxicação por micotoxina, ele tem um diagnóstico igual ao indivíduo de Alzheimer, de cognitividade, problema de equilíbrio. E esse indivíduo, se você tira ele desse quadro tóxico, ele se cura. Mesma coisa com relação a essa intoxicação de metais, zinco, alumínio, né? Uhum. Então é bem interessante essa... A Aline Lopes Leal Rocha está mandando um monte de coraçãozinho pro Dr. Neto e para mim. O Cacuro volta a perguntar sobre o sol, se é um bom remédio para fungos. Deve ser porque a vitamina D né? Exatamente. É sol, vitamina D. O zeólita, carvão, vegetal. Se você volta hoje, grande parte desses medicamentos que eles dão certo, eles são medicamentos antifúngicos. Então, se você, por exemplo, pegar medicamentos para ácido úrico, você volta na base do antifúngico. E o que chama muita atenção é assim, é hoje o volume, por exemplo, de medicamentos que foi feito em cima disso. Então, por exemplo, a vitamina C, dependendo do tipo de vitamina C que você tem, ela é feita de fungo. Então, na China, o pessoal usa um determinado fungo para fazer vitamina C, para fazer ciclosporina, que é um potente remédio usado para transplante, para o indivíduo não ter reação. Antiimunológico. Você pega, por exemplo, todos os antibióticos. Então, assim, hoje tem coisas que funcionam. Por conta dos fungos. Se você vai ver, ele funciona porque trata esse fungo ou ele neutraliza a micotoxina. Quer dizer, o fungo também ele é positivo na produção de medicamentos. Ele tem um papel, espaço assim, positivo. Alguns alimentos, alguns aí, medicamentos. Você pega hoje a penicilina, ela veio de um fungo penicílio. Então hoje você tem mais ou menos uns 40 tipos desse fungo de penicilina. Então você tem alguns do bem. E daí eles acham hoje que tem um penicilio citrino, que está por trás da origem do diabetes. Então tem um outro produto de fungo, chama Loxane. Então se o indivíduo quer fazer uma experiência com ratos, ele pega ratos de laboratório para ele deixar esses ratos diabéticos, ele injeta essa droga, entendeu? E esses ratos passam a ser todos, ficam diabéticos para daí depois entrarem nos experimentos. Mas assim, resumindo para você, hoje nós temos fungos de microscópicos a 15 quilos, são 3 milhões de todos eles produzem micotoxina. As 5 que a gente falou, essa aflatoxina, DON, zearalenona, fulmonizina, vomitoxina, já fazem um estrago. Você entendeu? Bastante grande. Tem 400 que começam a ser estudadas. Se elas dão Alzheimer em animais, elas dão doenças em peixes, tumores nos fígados dos peixes, elas detonam o aparelho reprodutivo dos ratos, elas detonam as criações de camarão, de frango. Assim, a gente, como mensagem, a gente não pode passar a não enxergar mais elas, entendeu? E talvez, assim, provocar você, talvez seja a pessoa para jogar isso para frente, de chamar um indivíduo da Anvisa para falar sobre isso, um secretário da saúde. Você acha que eles têm informação sobre isso, doutor? Eu acho que eles não têm ainda, entendeu? Mas não tem jeito de não ter mais. Não dá mais para escapar. Assim, hoje você vê tipo lá o canabidiol, né? E aí você teve a felicidade de fazer um programa muito recente em cima disso daí. Então é um tema que vem. Então hoje, essa química de plantas, que era um negócio meio aí tido como alternativo, ela na realidade ela está na base. Então o canabidiol hoje é uma substância que eles acreditam que ele está nas plantas para ajudar as plantas a se defenderem. Então isso aí vai vir para ficar. Vai vir para ficar. Olha, nós estamos aqui fazendo um programa que com certeza estamos marcando uma mudança num grande paradigma. Aliás, o Salutes, ele está sempre, né, no seu modéstia à parte, né, doutor, né? Está sempre em cima em cima do fato, canabidiol, que agora a Anvisa parece que
ontem, antes de ontem, a pessoa fala, a Anvisa liberou, tá? Tem várias pessoas que já estão fazendo tratamento com canabidiol. Já tem mais de um mês que fizemos uma entrevista com a doutora Carolina falando sobre esse assunto. Recentemente falamos de Alzheimer, mas este programa hoje com o Dr. Neto temos uma felicidade de ser um grande impulso para a mudança do paradigma da medicina atual, né, doutor? Sem dúvida. Infelizmente, assim, ó, já te falei, né? Ele se preparou, vai ter que voltar agora, vai ter que voltar. O problema é que ele mora um pouco distante aqui de São Paulo e para conceder uma entrevista, mas a gente vai pegar no pé dele para ele voltar em breve, para a gente dar uma continuidade nesse assunto, porque tem muita coisa que a gente nem começou a falar, né, doutor? Então, eu gostaria de deixar as câmeras abertas aí para as suas considerações finais e a sua despedida. Eu, assim, te cumprimento aí pela qualidade do programa. Acho que realmente é um programa, você é muito feliz, né, na escolha dos seus convidados. É um programa extremamente informativo, não só para o pessoal, para o público, para a sua audiência, mas do ponto de vista médico. Eu acho que hoje você, nesse molde de programa, alguns que eu acompanho fora aí dos Estados Unidos, você está no nível do Mercola brasileiro. O Mercola é o maior site de saúde do mundo, com centenas, milhares de visualizações. E ele começou aí como você. Ele selecionou temas e trouxe esse pessoal. Então hoje ele deve ter aproximadamente uns 20 mil entrevistados em temas diferentes e muito atento a isso. Então esse do fungo, daí você guarda e vai ser talvez o último brinde aí. Muito em breve você vai estar chamando pessoas aí para falar dessas drogas aí psicoativas, que são essas psilocibilinas, são drogas de fungos, que elas vão tomar o lugar para frente desses Rivotril, de todos esses medicamentos psiquiátricos aí, danosos. São drogas daí feitas de cogumelo. A moda do LSD, são nanodoses que tem uma potência muito grande e que daí pode ser usada como medicina. Mas muito obrigado, fico realmente honrado de ter vindo. Não, eu que agradeço, porque o Dr. Neto mora distante, não é brincadeira, esse número não é mentiroso. Faz uns 4, 5 anos, desde que eu conheci, que a gente estou com interesse de entrevistá-lo. Já entrou a vinheta aí. Encerrar, estamos encerrando. Então, saludos toda sexta-feira, 14h30, aqui na TV Guarulhos e na AltV 12h30. Então, até sexta, até segunda, até sexta, até segunda. Muito obrigado, doutor Neto. Muito obrigado. Bom final de semana a todos.